Fala galera do Lançai as Redes, Cristo ressuscitou, aleluia. Vive em nosso meio, aleluia, da semana mais importante, do tempo mais importante, chegou o dia mais importante, Cristo ressuscitou, onde tudo faz sentido para nós, onde tudo é direcionado na nossa vida de cristãos, é pela Páscoa. Na Páscoa tudo fez sentido. E já para iniciar essa liturgia da palavra de hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero me apegar numa leitura que na verdade é um canto, mas é tratado como uma leitura na liturgia da Páscoa, que é a sequência pascal, que ela diz assim para nós. Talvez nós não nos apegamos muito nessa leitura, mas ela é importante, ela é bonita. Ela diz assim, ó: cantai cristãos afinal, salve a vítima pascal, Cordeiro inocente o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco, por todo ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelo forte mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Meus irmãos, Maria aqui representa nós. Somos a igreja, levantados por Cristo, resgatados por Cristo, e fala emocionado: eu vi o Cristo, Ele ressuscitou, é verdade, a minha esperança, o meu Cristo, aquele que me resgatou, voltou, que alegria. E esta é a nossa fala, após o momento de dor, de ter vivido aquela Semana Santa, aquele tempo duro que Maria Madalena viveu. Nós vivemos um tempo de Quaresma, nós vivemos um tempo de Semana Santa, onde nós vivemos a paixão, mas com a esperança da ressurreição, e onde agora nós podemos encher o nosso pulmão e dizer com voz forte: Cristo ressuscitou, aleluia, vive em nosso meio, aleluia. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. E meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, nós chegamos na liturgia mais importante. É a Páscoa do Senhor, é a nossa passagem, é o dia que tudo tem sentido. Porque se Jesus, é duro eu dizer isso, mas se Jesus tivesse morrido na cruz e tivesse acabado ali, ele não tivesse ressuscitado, ele teria sido mais um perseguido, mais um profeta morto. Mas não, ele ressuscitou dos mortos, e ali ele disse: eu venci a morte. E para falar dessa liturgia tão importante, deste dia tão importante, um dia que não se resume a ovos de Páscoa, como nós pensamos. E para quem é cristão, meu irmão, a Semana Santa não é semana de feriado, é Semana Santa, é tempo de conversão, é fechamento da Quaresma. Muitas pessoas também acreditam que a Páscoa não é o mais importante, que o mais importante é o Natal. As pessoas dizem: o Natal é muito importante, mas mais importante do que a Páscoa não é, porque nós ganhamos a nossa chance durante a Semana Santa, e nós ganhamos a nossa grande chance quando Jesus rasgou o véu, ressuscitado. E para direcionar essa liturgia da palavra desse domingo, vamos pegar direto no Evangelho, que está no Evangelho de São João, no capítulo 20, é do versículo 1 ao versículo 9, e vamos ler. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra que tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saiu então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E meus irmãos, o início deste evangelho inicia-se com uma pequena frase que nós não damos a mínima importância a maioria das vezes. Ele diz assim, no primeiro dia da semana. Você pode dizer assim, e daí? O que tem esse primeiro dia da semana? O que tem a ver esse primeiro dia da semana? Mas meu irmão e minha irmã, você não sabe o que aconteceu no primeiro dia da semana? Eu vou ler para você o que aconteceu no primeiro dia da primeira semana de todas as semanas. Está lá no Gênesis, no capítulo 1, e no versículo 1 até o 5. E diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. E foi o primeiro dia. Meus irmãos, primeiro dia quando Deus fez a luz, onde Ele separou as trevas da luz e onde se iniciou a criação. E para falar, meu irmão e minha irmã, só sobre este tema, do primeiro dia onde Jesus ressuscitou e o primeiro dia onde Deus criou o mundo, já dava para falar sobre a Páscoa inteira. Porque, meu irmão e minha irmã, quando Jesus vai e ressuscita, Ele inicia a nova criação. Uma criação onde o homem não pode mais, a salvação não pode ser mais deturpada. A criação onde Deus criou o homem para viver no paraíso não pode mais ser afastado, porque o Filho de Deus ressuscitou e ganhou o paraíso para nós. Adão, num lugar perfeito, criado por Deus, um lugar de luz, um lugar de amor, entra no pecado e deturpa e derruba e decai a humanidade. Jesus, no lugar de morte, conta que a terra estava em trevas. Quando Ele morreu, um lugar onde era lugar de ladrões, ali Jesus ganha a nossa ressurreição. Ele reabre o paraíso, Ele vence a morte, Ele vence o pecado. A luz veio ao mundo naquele dia, meu irmão. A luz, meu irmão e minha irmã, que traz para nós é que Deus ali inicia-se uma nova criação na minha e na sua vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Que Jesus trouxe a luz ao mundo e a luz foi rejeitada, mas a luz venceu a morte. Responda à morte: onde está o teu aguilhão? Não! Jesus venceu, Jesus passou. Meu irmão e minha irmã, essa já seria a nossa pregação, já seria a nossa liturgia da palavra, porque ali, meu irmão e minha irmã, os homens estavam nas trevas, estavam meio perdidos, não sabiam o caminho que deveria seguir, e aí Jesus foi levantado e os homens foram atraídos a Ele. Essa, meu irmão e minha irmã, é a mensagem. A luz veio e fez uma nova criação, uma nova aliança, onde não pode mais ser derrubada. Esta, meu irmão e minha irmã, é a nossa missão, é o que Deus deu para nós com a vida de Jesus, com a ressurreição do Senhor. O céu foi aberto para nós. E o Evangelho continua dizendo que Maria Madalena foi a primeira a ir ao túmulo quando ainda estava escuro. E meu irmão, Maria Madalena havia sido uma prostituta, tinha sido pega em adultério. E aí você pensa, uma mulher que foi pega em adultério, prostituta, e só por ser isso já era deturpada a imagem dela já não tinha nenhum valor, e ainda mais ela era mulher, que na época de Jesus não tinha o mínimo valor mesmo na época de Jesus. E aí você coloca uma mulher prostituta, pega em adultério, foi a primeira pessoa que encontrou o túmulo vazio. Que é esta mensagem para nós, meus irmãos e minhas irmãs? A salvação, a ressurreição de Jesus é para todos. Não importa onde você está até assistir esse vídeo, não importa, meu irmão, a situação que você está, Jesus ressuscitou por você. Jesus morreu por você, mas ressuscitou por você. Ele trouxe uma nova criação para a sua vida. Você não dá valor a isso, você não se importa com isso, por você Jesus morreu. E aí, meu irmão e minha irmã, eu digo mais: as pessoas não te dão valor, as pessoas acham que você não presta, as pessoas acham que você não vale nada. Jesus morreu por você e Jesus ressuscitou por você. A ressurreição de Jesus tem que ser celebrada por você, meu irmão e minha irmã. E essa ressurreição que é para todos, essa ressurreição que é para qualquer um, é o direcionamento que nós temos na nossa primeira leitura. Na nossa primeira leitura, que está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 34, e depois nós lemos do 37 até o 43. E diz assim: leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João.
Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com eles. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E meus irmãos, essa leitura vai diretamente de encontro com aquele quesito do Evangelho de que a ressurreição é para todos. Porque essa leitura do Atos dos Apóstolos passa-se na casa de Cornélio. E se você for ler um pouco antes dessa leitura, Pedro reluta em pregar para Cornélio porque ele acha que ele é um homem pagão, que não merece. Mas aí vem uma visão que Pedro tem e Deus diz para ele: nenhum homem impuro, todos precisam ouvir o Evangelho. Então, meu irmão e minha irmã, o Evangelho é para todos, é para você e é para mim. A ressurreição é para mim e para você. E aí Pedro entra com a doutrina da ressurreição. Eu vou ler de novo uma boa parte da leitura que aí nós vamos entender qual é a doutrina. Pedro diz: vós sabeis que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se. E meus irmãos, qual é a doutrina aqui explicada? A ressurreição é para todos. Eu preciso ressuscitar, você precisa ressuscitar. É isso que Jesus veio garantir com a sua morte e ressurreição. Mas a doutrina é a seguinte: Pedro começa a explicar. Jesus era ungido por Deus. Jesus andou, foi batizado. Jesus pregou. Jesus curou. Jesus fez o bem por todas as partes. Jesus foi morto e por isso ele ressuscitou. E aí você vai dizer assim: qual que é a doutrina aí? A doutrina é a seguinte: Pedro faz todo um contexto para dizer para você: Jesus ressuscitou no fim, sim, mas ele ressuscitou porque a sua vida condizia com a ressurreição, porque ele foi obediente a Deus em todas as coisas, e esta é a nossa ordem. Ou nós somos cristãos, essa ressurreição age no nosso coração, fazendo a gente ser diferente e fazer o bem às pessoas e pregar o Evangelho e ser um cristão no meu trabalho, na minha escola, no meu emprego, na minha faculdade, não importa onde eu esteja, eu tenho que ser cristão. Ou minha vida condiz com a ressurreição que eu digo que eu acredito, ou ela condiz com a vida de Jesus, ou eu não vou ressuscitar no último dia. Meu irmão e minha irmã, o que Deus tem para nós é a ressurreição. O milagre da salvação que Jesus conseguiu para nós é o grande milagre, é o grande presente que eu pregava até na minha última pregação sobre isso. E meu irmão e minha irmã, nós temos que conseguir isso para nós. E nós só vamos conseguir isso fazendo uma coisa: tendo uma vida direcionada pela vida de Jesus, tendo uma vida direcionada pelos padrões de Jesus, tendo uma vida direcionada pelo que Jesus quer para nós. Nós não podemos mais cair em outras coisas, nós não podemos mais cair em outras doutrinas, nós não podemos mais cair em outras balelas. É isso que Jesus tem para nós, meu irmão, minha irmã, caminho de salvação. A ressurreição tem que trazer para nosso coração essa luz é a nova criação. Ou essa criação começa a acontecer dentro do nosso coração, a gente não vai ressuscitar, não. Jesus comprou a salvação para nós a preço de sangue, a preço caro, mas Ele é o nosso exemplo. Pare de ter exemplo com pessoas, com irmãos, com pessoas da igreja, com pessoas famosas. Não importa essas pessoas, as pessoas são boas e são até exemplos para nós, sim, mas o grande exemplo é Jesus Cristo. E do jeito que Jesus viveu, nós temos que viver para nós ganharmos a nossa salvação. Tem uma música até do Padre Zezinho que diz: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou,
andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, ouvir o que Jesus ouvia, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E meu irmão, minha irmã, eu estou falando apenas do dormir aqui durante a noite. Talvez a sua última dormida, talvez a hora da sua ressurreição, do seu julgamento particular da sua ressurreição. Você só vai poder dormir mais feliz e alcançar a vida eterna se você viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou e pensar o que Jesus pensou. Meu irmão e minha irmã, é isto que nós temos que fazer. É como se a nossa vida fosse o seguinte: eu vivo na terra, eu vivo com os pés no chão, mas eu sonho com o céu. Viva o céu, porém com os pés no chão. É isso que nós temos que fazer, meu irmão e minha irmã. Nós temos que acreditar no céu e viver aqui na terra como se a gente já fosse cidadão do céu, comprando o céu, direcionando o nosso coração para o céu. O que nós dizemos na missa, na Santa Missa, onde acontece a mística, que o céu se faz presente junto conosco, o padre diz: corações ao alto, como uma ordem, e nós dizemos o quê? Às vezes da boca para fora, mas isso não pode ser da boca para fora. O nosso coração está em Deus, o nosso coração tem que estar em Deus. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, meu irmão e minha irmã. É isso. E aí, para falar sobre a vida de buscar as coisas do alto, de olhar para o alto, de viver como se nós fôssemos cidadãos do céu, vem a segunda leitura. Segunda leitura está no livro de Colossenses, no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, meu irmão e minha irmã, vai arder seu coração. E diz assim: irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. E meus irmãos, veja se essa leitura não vai diretamente ao encontro que nós estávamos dizendo, que nós temos que viver com o pé colado aqui no chão, mas aspirando as coisas do céu. Olha só o que Paulo diz: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Ou ele diz outra coisa: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Nós não podemos continuar desejando e querendo e buscando coisas humanas, coisas meramente humanas. Nós somos do céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Nós não podemos mais, meu irmão e minha irmã, continuar buscando doutrinas falsas, religiões falsas, pessoas que não nos trazem a Deus. Porque, meu irmão, essa carta aos Colossenses foi escrita na época que Paulo estava preso. E Paulo recebeu notícias da comunidade de Corinto, que era uma comunidade de fervor, uma comunidade que adorava, uma comunidade que seguia firme, mas que estava sofrendo influências de pessoas que diziam que eles deviam ser mais puros, que eles deviam fazer outras coisas, que eles deviam comer tal carne, que eles não deviam andar com tais pessoas, eles deviam fazer isso e aquilo, espalhando uma falsa doutrina. E aí Paulo entra e diz: não é assim não. Tudo isso que eles estão falando aí que complementa a minha doutrina, a doutrina de Jesus Cristo, é mentira. Você tem que acreditar em mim, que sou seguidor de Jesus Cristo e passo a fé apostólica, porque nós temos fé apostólica. Você que é católico e que está assistindo esse vídeo, você tem fé apostólica, tradição apostólica. A nossa fé não é apenas só na Escritura. Nós temos ainda tradição, nós temos magistério, nós temos fé apostólica. Meu irmão e minha irmã, nossa fé é rica. E meu irmão e minha irmã, o que Paulo está dizendo aqui é: a graça de Deus basta. O que Deus mandou para você basta. Não importa o que as pessoas estão dizendo, eu não sei o que está dizendo. A doutrina certa é a doutrina de Jesus. Viva o que Jesus mandou você viver. Faça a vontade de Jesus na sua vida. Imite Jesus. Sede imitadores de Cristo, meu irmão e minha irmã. É isso que nós estamos recebendo nessa Páscoa. A ordem da Páscoa é fazendo bem as pessoas, aceitar a doutrina de Jesus, viver talvez um pouco mais a pobreza, ajudar e buscar um irmão que está mendicante, que está precisando de ajuda, meu irmão, um irmão que está perdendo a fé, fazendo uma oração. Você tem que ser Jesus. Você tem que imitar Jesus.
E aí você pode receber essa doutrina de Paulo e de Pedro, porque na Atos dos Apóstolos, na carta aos Colossenses, é Paulo e Pedro ali falando com duas posturas. Ou a postura de quem vê e acredita, de quem vê e segue, de quem vê e faz. Porque eu posso aqui estar pregando e falando dessa liturgia da palavra para você, e você deu o play, mas não está dando a mínima. Você pode ser a pessoa que não acredita, que não segue, que não faz, que duvida. E aí nós voltamos para o final do Evangelho que nós vemos lá no começo, que ele fala mais ou menos assim. Final do Evangelho diz a partir do versículo 3, diz assim: depois que Maria Madalena fala com eles, saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entregou. Não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Então, meu irmão e minha irmã, Pedro e João recebem a notícia: Jesus ressuscitou. E eles correm. E aí já é uma lição para nós. Qual é a sua atitude? Eu estou dizendo aqui para você: Jesus ressuscitou, Ele comprou sua salvação. Você tem que ter uma vida direcionada à vida de Jesus e fazer o que Jesus tem para você. E qual é a sua atitude? Corre para fazer o que Deus está falando. Você anda para fazer o que Deus está falando. Vai devagarzinho, ou você fica parado na sua e fala: isso não é para mim. Qual é a sua atitude diante dessa frase? Cristo ressuscitou, aleluia, vive em nosso meio, aleluia. Cristo ressuscitou por você, Ele vive em nosso meio, Ele está aqui no meio de nós. Qual é a sua atitude? Corre em direção a Jesus ou fica parado? E ainda digo mais, você pode ter duas atitudes aqui: a atitude de Pedro e a atitude de João. Pedro entra no túmulo e procura, e olha, cadê Jesus? E olha o pano no chão, e olha os panos enrolados, e ele fica procurando: cadê Jesus? Eu só acredito vendo como Tomé, só acredito se tocarei o seu lado. Mas João ficou do lado de fora ali em respeito, o coração já fervendo, o coração já entrando em ebulição. É tudo verdade, o nosso mestre disse que é verdade. E aí depois que Pedro entra, João entra e diz aqui o que? Ele viu e acreditou. Essa é a nossa atitude, meu irmão e minha irmã. Hoje chegou o dia que Deus fez para nós. E aí, meu irmão e minha irmã, cabe você acreditar ou não, cabe você se colocar a caminho ou não, cabe você correr. Corra em direção a Jesus. Eu não sei quanto tempo nós temos para a nossa ressurreição, quanto tempo você tem, quanto tempo eu tenho para correr em direção a Jesus, mas chegou o momento de correr. Corra, meu irmão, minha irmã, é oitava de Páscoa, é tempo de alegria. O Senhor derrama-se abundantemente o tempo todo, procurando e esperando e indo atrás dos corações. E Ele tem vindo atrás de você, meu irmão e minha irmã, e Ele te quer, Ele te espera. Então corra em direção a Jesus, faça a vontade de Jesus na sua vida. Não deixe passar este tempo, não deixe passar essa notícia. Espalhe a boa nova: Cristo ressuscitou, aleluia, meu irmão e minha irmã. É isso que nós temos para hoje. Como diz o nosso salmo, a nossa resposta para a liturgia de hoje: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. É dia de alegria, tempo de alegria. Hoje não é, meu irmão e minha irmã, tempo de ovo de Páscoa. Se você quiser comer ovo de Páscoa, coma ovo de Páscoa. Mas o grande alegria, o grande momento é: Cristo ressuscitou por nós. O Pai do céu honrou Jesus Cristo, porque Ele fez tudo o que Ele tinha que fazer. Então faça você, seja uma pessoa que serve, seja uma pessoa que vai atrás, queira ajudar os seus irmãos, queira fazer oração, salve tua família. Não deixe que as pessoas passem direto por você sem encontrar Jesus Cristo. Chegou o momento da salvação, chegou o momento da graça. Glória a Deus pela sua vida e glória a Deus por Jesus, meu irmão e minha irmã, que se faz presente no meio de nós. Meu coração arde por esta pregação, por essa liturgia da palavra. Eu espero que você entre neste momento, neste clima de oração, e encontre com esse Jesus que ressuscitou e está no meio de nós. Se junte com a sua família, reze um terço pelo menos. Dê graças a Deus porque Ele foi capaz de fazer tudo por você. E você vai ver
que você vai encontrar Jesus e quando você se vê, você estará correndo em direção a Ele. Que Deus abençoe a sua vida e que essa liturgia da palavra coloque em você a força da ressurreição de Jesus, porque Ele está no meio de nós. Vitória, 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 porque me amou jamais vencer minha oração.